Gente, eu acabei de ler um livro bem antigo do alemão Hans Staden, onde ele narra suas duas viagens ao recém-descoberto Brasil, sendo a primeira em 1549, pensa aí, pouco tempo mesmo após o descobrimento. E ele passou por Pernambuco e Paraíba. E a segunda viagem que ele fez foi de 1550 a 1555. E eu me pergunto, o que foi que deu nesse alemão para vir querer parar aqui? A galera tem cada ideia, né? Ó, tô até a caráter hoje, tô até com um brinquinho de índio. Porque pensa só, Portugal e Espanha, ok, eles eram os donos do Novo Mundo. A França roubava, entre aspas, o pau-brasil, mas na região do Rio de Janeiro. E causava por aqui, né? E a Holanda sempre entrava pelas bandas lá de Pernambuco e tal. Isso tudo ok. E acho que ele veio de curioso mesmo. E aproveitou também que a Alemanha era neutra, né, assim, nessa época, não dava pitaco em nada e que mantinha bons relacionamentos com os demais países europeus que estavam por aqui, né, envolvidos. E foi isso também que ajudou muito o Hans Staden durante a viagem dele. Eu achei interessante ler como as pessoas se relacionavam, como que eram as ligações entre os povos europeus, saber sobre as longas e perigosas viagens de navio, que duravam meses. Exemplo, nessa segunda vinda dele para cá, ele precisou de 6 meses no navio para chegar aqui, devido ao vento desfavorável. Imagina, 6 meses no mar. Sabe, ele era arcabuzeiro. Você conhece a profissão? Já foi extinta faz tempo. Arcabuz era uma arma de fogo portátil, tipo um bacamarte, uma espingarda. E com isso, ele conseguiu emprego como artilheiro do navio para vir para cá. E depois, isso também o ajudou a conseguir um emprego num forte do outro lado de Bertioga, na ilha de Santo Amaro. Conhecem? Hoje é chamada de Guarujá, bem aqui perto. Tudo isso era da capitania de São Vicente, né? E ele também sabia manejar canhões, então por isso ele conseguiu esse emprego. Eu não vou fazer aqui um resumo da história toda, já que o legal é ler. Mas eu achei curioso porque a motivação principal dele nem foi fazer realmente um registro das novas terras. Ele era um mercenário, né? Mas o intuito maior era mostrar o poder de Deus em livrá-lo daquela situação, né? Pois ele era muito cristão. E lembra que isso tudo era no século XVI. A situação que ele se livrou foi dos indígenas, tá? Porque assim, o legal é que no fim das contas acaba sendo um interessante registro histórico. Era um relato assim de como viviam os indígenas daquela época. Dá para ver também a relação entre os índios, ou seja, os tupiniquins, que eram mais os portugueses, e os tupinambás, que compreendem os carijós ao sul da capitania de São Vicente, e ao norte os tamoios, né? E ambos inimigos eram dos tupis, e eram mais chegados dos franceses intrusos, né? Então, depois de anos trabalhando no forte, ele foi capturado um dia na floresta e ficou por 9 meses prisioneiro dos índios tamoios. 9 meses! E então, assim, ele teve a oportunidade, mesmo que à força, né, de aprender muito sobre os costumes daquela tribo, que eram canibais, né? E ele viveu para contar, né? Quase virou refeição, mas ele se safou. Quem quiser saber mais detalhes, leia o livro, eu super recomendo, é muito interessante. E ele relata de forma cotidiana como era o contato entre os índios e europeus, né? Alguns amigos, outros inimigos, dependendo de que tribo e de que país, né? Porque para os índios só existia Portugal e França na jogada. Eles sequer sabiam o que era a Alemanha. Eles achavam que era mentira. E o Staden teve então que dizer que ele era francês para permanecer vivo, porque os tamoios, né, onde ele era prisioneiro, eles eram amigos dos franceses. Então ele conseguiu se livrar uma hora lá. Staden, ele fez uma impressionante e acurada descrição daqueles anos e é considerada a primeira reportagem jamais realizada sobre o povo brasileiro e seus costumes. Ele descreve os animais que viu, todas as formas de coisas que eles faziam, como se pintavam, como cozinhavam. E aí, quem que já leu esse livro ou tem mais curiosidades para contar sobre essa época? Comenta aí, porque sempre é bom poder saber mais. Tchau!